Primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre as taxas de juros, vamos falar sobre a queda da Bolsa e por que motivo é que ela está a derreter, porque é que vocês estão a perder dinheiro e de que maneira é que vocês podem e devem se proteger, ok? Então para isso eu trouxe aqui a Fire, ok? Investidora experiente com mais de 2 meses na Bolsa. Olá! E que já enfrentou uma queda superior a 3% no portfólio. É verdade. Banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí. Então, minha querida, Já agora, conta lá. eu até aproveitava para perguntar aqui, quem é que já estava na Bolsa em 2020, quando desabou tudo ali em março, com as notícias do Covid? Porque agora, realmente, este mês, nós tivemos pela primeira vez, desde essa altura, aqueles e-mails da corretora a dizer o produto não sei o quê teve uma queda de 10%. Eu recebi Superior a alguns. 10%. Exatamente. Eu tive alguns este mês, e lá está, e foi a primeira vez desde 2020 que isso aconteceu, exatamente. Tivemos sempre, claro, lá está, a bolsa sobe e desce todos os dias. Eu acho que até é chato abrir a conta da corretora e estar tipo a zero variação. Uma pessoa gosta de ver aquilo andar para cima e para baixo, porque depois é uma forma de ver a coisa engraçada, que é tipo, quando eu vejo que está verde, não é? Tipo, a subir imenso, fico super contente porque estou a ficar muito mais rica. E quando desce, eu fico super contente porque posso comprar mais barato e baixar o meu preço médio de compra, por isso eu estou sempre feliz. Eu pensei que estavas a dizer que quando desce ficas contente porque estás cada vez mais pobre. Estou menos rica e posso comprar mais. Isso é ótimo. Olha, mas então vamos lá falar aqui um bocadinho para explicar aqui aos primos o porquê disto estar a acontecer, ok? Acho que isso é o mais importante, falamos aqui um bocadinho, porque é que as bolsas realmente estão a cair, porque é que foi de um dia para o outro, está bem? Porque foi realmente isso que aconteceu, foi de um dia para o outro, foi um comunicado que surgiu, e então acho que é o mais importante, que é por isso que eles estão aqui, e é isso que os assusta, porque alguns não estão familiarizados com a situação, outros começaram a investir e já se arrependeram de começar a investir, então o que é que te parece? Mas olha, por acaso eu acho que é bom começar, foi como aconteceu, eu comecei no final de 2019 a investir e foi bom para mim levar a pancada da queda abrupta de março, logo no início, quando tinha um valor relativamente baixo investido, porque pronto, deu logo para eu perceber como é que eu lido com isso e acho que lá está, tendo ainda relativamente pouco dinheiro investido, não foi assim. Ou seja, podia ter sido muito pior se tivesse estado sempre a subir, e depois quando eu tivesse lá, tipo, 100 mil euros, de repente passar a ter uma variação de 20 mil num dia, não é? Isso seria muito mais claro. assustador. Por isso eu até acho que é bom acontecer isto logo no início, para nós percebermos, quando ainda temos pouco dinheiro investido, como é que nós vamos reagir, porque lá está, há todo... Nem sempre, mas muitas das vezes há uma justificação e uma parte racional para as coisas caírem. Não para as variações diárias, porque isso é normal, mas para estas quedas mais acentuadas, normalmente há uma justificação. Mas lá está, uma coisa é a parte racional e outra coisa é saber lidar com isso, não é? É completamente diferente. Eu acho que é importante nós, neste momento, nós passamos 2 certezas para o pessoal que começou agora a investir há pouco tempo, ok? A primeira certeza é comprou, caiu, ok? Exato, sempre. Compraste hoje na bolsa, ela cai no mesmo dia. E a segunda certeza é caiu, comprou. Então, essas são as 2 certezas da vida dos investimentos. Comprou, caiu, comprou, ok? E então, focando agora nisto, nós vamos explicar então porque é que isto aconteceu, ok? Que acho que é o mais importante neste momento, é explicar porque é que realmente... Calma. Eu vou-me sentar aqui, tenho o meu caderninho para apontar e tu vais dar a tua aula. Eu levanto o dedo quando tiver dúvidas, faço aqui assim, olha, ponho mais escuro e tu respondes. É, claro. Vê lá se o mais escuro não fica claro depois.
Não, está com fita cola. Tá? Então vamos lá, pronto. Meus queridos, papel e caneta, nós vamos começar a nossa aula de finanças, ok? Um pequeno à parte, eu detestava finanças, portanto, eu detestava dinheiro, detestava matemática. Estudar. E neste momento é o que eu faço o dia todo, ok? Então vamos lá. O que é que aconteceu para realmente haver esta queda na bolsa e isto começar tudo a cair, tá bem? Então, nos últimos dias, o Fed, ok, que é o banco, digamos assim, o Banco Central dos Estados Unidos, é ele que conduz, digamos assim, a política monetária dos Estados Unidos, anunciou que vão possivelmente aumentar as taxas de juros, ok? O que é isto, o aumento das taxas de juros? Quer dizer que, se hoje em dia estava fácil obter crédito, ok? Então, nos próximos tempos vai ficar mais difícil obter crédito para as empresas e para nós, utilizadores individuais. Então, nos últimos tempos, ali em 2020, quando houve a pandemia, o que aconteceu foi que eles baixou as taxas de juros, o acesso ao crédito, entre 0 e 0,25, ok? Então estava barato, nós conseguimos crédito. Qual é o objetivo disto? Baixando as taxas de juros, fica mais prático para as empresas conseguirem crédito. Elas conseguindo crédito, ok? Então elas conseguem continuar a produzir, conseguem recrutar pessoal, produzindo mais, mais pessoas entram, mais dinheiro entra para os nossos bolsos, não é? Quanto mais pessoas estão a consumir, mais as empresas vendem e por aí fora, ok? É isto que acontece. Porque isto é uma medida, um estímulo para se conseguir realmente obter um desenvolvimento do país, está bem? Quando eles estão em crise, tem que se dar dinheiro, distribuir assim. Mas ao mesmo tempo, okay? Houve muitas empresas ali na pandemia que fecharam portas, okay? Que fecharam portas e abriram falência. Então, se abriram falência, houve muita gente que também foi para o desemprego. E o que é que acontece quando muita gente vai para o desemprego? É preciso pagar, okay, a essas pessoas que estão desempregadas. É preciso, então, o Estado, o Fundo de Desemprego, aqui em Portugal, dar dinheiro para essas pessoas. Então, há uma distribuição muito, muito maior de dinheiro. O que tem acontecido, e o que aconteceu ao longo destes 2 anos, foi que, então, foi-se distribuindo dinheiro pela população, pelas empresas, e neste momento, eles perceberam o quê? Que a melhoria da economia, e vocês perceberam isso no último ano, visto que a Bolsa de Valores rendeu quase 30% em alguns casos. Então, com esta evolução da economia, o que acontece é que há muito mais dinheiro a circular. Há muito mais dinheiro a circular face ao dinheiro que entra nos cofres do governo, ok? Então, se eles estão a distribuir muito dinheiro e há pouco dinheiro que entra nos cofres, o que é que acontece aqui? Acontece que há muito mais dinheiro a circular. Havendo muito mais dinheiro a circular, existe o aumento da inflação. Então, o que aconteceu foi que nos últimos tempos, a inflação dos Estados Unidos ela atingiu um máximo histórico de 7% desde 1982. Então, neste momento, o que está a acontecer é que o governo do Biden, a preocupação deles não é estar a controlar o desemprego, porque ele tinha sim atingido máximos também históricos, tinha chegado a 8,6%, ok? Sensivelmente 8,6%, e neste momento eles passaram para valores normais, que são a cerca de 4,2%, 4,3%. Okay? Então, se neste momento o desemprego baixou, se há mais dinheiro a circular, se as pessoas, mesmo vocês, têm mais dinheiro neste momento, o que acontece é que a preocupação deles é reduzir, neste momento, o efeito da inflação. É isso que vocês estão a ver em Portugal com o aumento dos combustíveis, o aumento da luz e tudo mais, porque tudo isto está a ser inflacionado também pela subida das taxas de juros lá fora. E não só, e pela inflação do governo. Então, qual é a solução aqui? Para conseguirem baixar o efeito da inflação, o governo de Biden anunciou que a partir de março eles vão começar a aumentar as taxas de juros. O que é isto, aumentar as taxas de juros? Quer dizer, se antes ficava fácil conseguirem dinheiro em créditos, ok? Se antes era fácil chegar ao banco e pedir dinheiro, porque
porque eu ia pagar uma taxa baixíssima, a mesma coisa no crédito à habitação que vocês viram, era fácil ter crédito à habitação. Neste momento, ele aumentando as taxas de juros, fica mais difícil ou fica mais caro para as empresas e para a população conseguirem acesso a crédito, ok? Então, com isto, o que é que vai permitir? E o que é que está a acontecer? Foi que durante os últimos tempos, o FED também comprou títulos públicos da população. Estão a ver os certificados da Forro, os certificados de Tesouro e tudo mais, que o pessoal, vocês dão dinheiro, ou seja, vocês compram títulos e vocês emprestam o vosso dinheiro para o Estado para ele conseguir trabalhar com esse dinheiro. Ok? O que está a acontecer neste momento foi que depois que anunciou que vai existir possivelmente um aumento das taxas de juros em 0,25% 3 vezes ao ano. Neste momento as taxas estão entre 0 e 0,25%, mas eles anunciaram que eles vão aumentar até pelo menos 2,1% até 2024, ok? O que é que isto provocou logo na economia? Que as empresas, muitas delas que recorreram a crédito, elas o que é que fazem? Elas têm os seus créditos pós-fixados, digamos assim, atrelados às taxas de juros. Então, se a taxa de juros aumenta, se as taxas de juros aumentam, o que vai acontecer é que as empresas, se hoje deviam, imaginemos, 100 euros, amanhã elas estão a dever 200, ok? Porque houve aqui um aumento na taxa de juros. Então, isto tudo provocou o quê? Que o valor de capitalização de mercado das empresas caísse, ok? Então, se ele começa a cair e se as taxas de juros aumentam, fica mais interessante para o investidor investir em renda fixa. E eu vou explicar em que sentido. Porque se neste momento a renda fixa, o valor que nós emprestamos dinheiro para o governo, que é aquilo que é o mais seguro, e é o que está um valor garantido, que vocês adoram, o valor garantido fica mais interessante, então as pessoas saem da renda variável, porque tem essas oscilações, não é? Saem das renda variável para ir para a renda fixa, ok? Porque fica mais interessante investir no governo. E ao mesmo tempo, que é isto que vai, o importante desta live é mesmo isso, que é isto que vai afetar também os vossos investimentos a partir de agora. O que é que vai acontecer? Se as taxas de juros norte-americanas aumentarem, os Estados Unidos são eles que têm a maior moeda, digamos assim, que se tem provado no tempo. Então, se eles aumentam a taxa de juros e que muitas das nossas coisas são dolarizadas, não é? O computador e não o telemóvel, não só é dólar, isso tudo é negociado em dólar, o dólar fica mais interessante. Então, se começa a ficar mais interessante investir em dólar com a valorização da moeda, com a valorização dos tesouros do Tesouro americano, não é? Eles até têm dois, que é os Treasury Bonds e os Treasury Bills. Se fica mais interessante investir nisso, o que vai acontecer é que países com menor poder financeiro, estamos a falar de Chile, Brasil, estamos a falar das Filipinas e tudo mais, onde tem uma moeda que oscila bastante, o que é que acontece? Os investidores passam a investir mais em mercado americano, em renda fixa, porque tem mais segurança, visto que as outras moedas sofrem muita oscilação. Então, com esta migração toda para a renda variável, para a renda fixa, da renda variável para a renda fixa, acontece que a bolsa caiu significativamente. Ok? Estão a perceber? Está a fazer sentido isto aqui, esta explicação toda que eu estou a trazer? Isto tem que ser explicado muito rapidamente, então. Eu posso só acrescentar aqui uma coisa? Lá está. O objetivo de um investidor é ter o maior retorno para um determinado risco. Ou seja, exatamente. Eu conheço qual é que é o meu perfil, eu quero, até ao limite a que eu estou disposta a ir, quero o máximo de retorno. E o que acontece aqui é que, por exemplo, lá está, quando nós tínhamos taxas, os produtos com capital garantido, a pagar taxas de juros de 0 e a Bolsa de Valores a dar 10, então nós tínhamos aqui, havia uma diferença, ou seja, o rendimento, a rentabilidade líquida real dos produtos da Bolsa de Valores seriam então os 10%, ou seja, era 10 menos 0 se tivesse o dinheiro emprestado lá está, ao governo em certificados ou o que fosse. Num cenário em que os certificados passem a pagar juros de mais. 2% ou 3%, o
que acontece? Se a bolsa continuar a dar 10 ou até menos, lá está, porque as empresas vão conseguir expandir menos, exatamente, esta diferença vai ser cada vez mais pequena. Ou seja, mesmo que as empresas mantenham o crescimento de 10%, se tu tens juros de 2% garantidos, aqui o diferencial já vai ser só 8%. O que é que acontece? Tu vais ter o mesmo risco e muito menos retorno. Por isso é que, lá está, sempre que há estas notícias, há imensa gente que sai da renda variável para a renda fixa. Pronto, há aqui uma pergunta de um seguidor que perguntou que não percebeu o que é renda variável e renda fixa. Então, renda fixa, ok? Renda fixa é tudo que, quando vocês vão, digamos assim, ao banco e ele diz assim, vocês metem aqui o dinheiro e isto vai render X ao final do ano, ok? Vocês já sabem quanto é que aquilo vai render. É renda fixa. Renda variável é quando vocês não sabem, na realidade, quanto é que vai render. Vocês vão investir em alguma coisa, numa empresa, num projeto, alguma coisa, mas o retorno que isso vai gerar é incerto. Existe a incerteza. Então isso chama-se renda variável. Tanto pode ser muito bom, como pode ser muito mau, como pode ser médio, como pode ser nulo. Ok? Então podemos dar aqui uns exemplos. Ou seja, nós claro, aqui na renda fixa temos certificados de aforro e certificados de tesouro. Quando uma pessoa subscreve, sabe exatamente qual é que é a taxa que vai receber em cada ano, não é? Temos exatamente os depósitos dos bancos, aqueles depósitos remunerados, também têm uma taxa fixa. Temos as próprias peer-to-peer, não é? Por exemplo, no caso da GoParity, lá está, aí tens um risco adicional, porque estás a emprestar a empresas, tem sempre a probabilidade de falência, não é? Pode acontecer, há um risco associado, mas a taxa também é fixa, ou seja, tu quando estás a emprestar dinheiro sabes que tens uma taxa de juros de 5% paga mensalmente a 3 anos, ou uma coisa Exato. Assim, ou seja, é um valor pré-definido. No caso das variáveis, lá está, quando tu investes num ETF de ações ou numa ação, tu não sabes, tu esperas e vês os resultados do passado para tentar estimar qual é que vai ser a rentabilidade do teu investimento, mas na verdade tu não sabes se vai subir o mesmo, se vai subir mais, se vai subir menos, se vai descer, não é? Não há uma garantia nem de crescimento, nem sequer do capital que tu investiste. Podes perder. Sim, mas uma coisa que é importante nós percebermos, que a história já nos mostrou isso, ok? Foi que lá atrás, em 2008, quando houve ali o crash do imobiliário, o governo fez exatamente a mesma coisa, ok? Eles baixaram as taxas de juros para haver a circulação, uma maior circulação de dinheiro para as empresas e para a economia do país se desenvolver. Tá bem? E essas taxas, lá em 2008, elas duraram cerca de 6 anos. Só depois é que eles começaram novamente a aumentar, digamos assim, a taxa de juros. E é o que está a acontecer neste momento. Tá bem? Eles neste momento estão a anunciar então que vão aumentar essas taxas de juros e é normal que exista esta migração e que isto tudo caia. Agora, a pergunta principal que se coloca é: já percebi o que é que aconteceu com o país? Já percebi o que é que aconteceu com o mercado? O que é que eu tenho que fazer neste momento, está bem? Nós no início do episódio nós perguntamos realmente como é que estava a vossa carteira, como é que ela se portou. Ela caiu, ela cresceu durante este último mês, está bem? Isso é importante nós tentarmos perceber aqui para podermos dar um feedback. Se quiserem deixar nos comentários em baixo, para nós irmos acompanhando como é que estava a vossa carteira, como é que ela se portou, como é que ela não se portou, nós também podemos dar uma opinião. Eu vou passar já, neste momento, os valores que aconteceram com a minha carteira, está bem? Então, como eu vos disse, o S&P 500, desde a sua máxima histórica em janeiro, desde o valor mais alto que ele atingiu em janeiro até à data, ele tinha caído cerca de 8,32% ou 8,3% de queda, está bem? Esse foi o seu máximo histórico. Neste momento, ele está a cerca de 5 a 4% de queda, tá? Ele já recuperou. O que aconteceu com a minha carteira, primos, foi o seguinte: nesse período em que o S&P caiu perto de 8 qualquer coisa por cento, 8 Espera, mas tu aí estás a dizer 8% foi entre o máximo e o mínimo de janeiro. Exatamente. Mas qual é que foi entre 1 de janeiro e 31 de janeiro? Pronto, 1 de janeiro e 31 de janeiro ele caiu 5,87%, ok? Ok, é com esse valor que temos de comparar. Pronto. 5,87. 5,87. Nesse período, ok, a minha carteira, face
a ter aproveitado as oportunidades, fechou em menos 1,94, ok? Então, o S&P menos 5,87, a minha carteira menos 1,94. Mas, se eu não tivesse aproveitado as quedas, a minha carteira estaria a menos 4,73, está bem? Ou seja, como eu aproveitei as quedas, eu consegui baixar aquele valor para menos 1,94, senão estaria então a menos 4,73. Isto foi o que aconteceu comigo, ok? Fire, como é que correu do teu lado? Sei que tu fizeste aí um levantamento também. Sim, pronto, ou seja, no global, em janeiro, a minha carteira caiu 3,5%. E porquê caiu assim? Lá está, os ETFs caíram 4,31%, foi menos do que o S&P 500, apesar de eu investir maioritariamente no S&P 500, caiu menos, porque lá está, porque fiz reforços ao longo do mês, que entretanto, até 1 de fevereiro, já recuperaram alguma coisa, ou seja, aí já houve uma subida. As minhas criptomoedas caíram 7,1%. E depois, o que é que eu tenho aqui que me puxa a carteira para cima? São as peer-to-peer, que lá está, independentemente do que está a acontecer na bolsa, se as ações caem, se as ações descem, como tem a tal renda fixa e os atrasos são, ou seja, eu até posso ter atrasos este mês, mas entretanto já estou a receber dos atrasos dos meses anteriores, portanto equilibra aqui a coisa. Eu tive aqui, cada uma das plataformas subiu cerca de 0,8%. Boa. Pronto, então dá-me aqui uma média global de menos 3,5%. Boa, isso é muito bom. Qual é aqui o ponto principal que nós queremos focar com o podcast de hoje, primos? Tem a ver com a diversificação. Então, se neste momento vocês só estão expostos àquilo que é o mercado americano, ok? Nomeadamente S&P 500 e nomeadamente o Nasdaq, ok? As tecnológicas, então é normal que a vossa carteira tenha realmente derretido muito no último mês, está bem? E neste momento o que nós queremos frisar é que é muito importante para uma carteira equilibrada existir diversificação do portfólio. Eu posso dizer que a minha carteira não caiu tanto. Porquê? Porque realmente também tenho as peer-to-peer que me seguram, mas ao mesmo tempo eu tenho investimentos que são completamente opostos àquilo que é o mercado normal. Ou seja, como eu invisto em fundos imobiliários ou em REITs, okay, a oscilação que existe dentro desse mercado é muito menor, visto que eles, como geram um rendimento mensal, as pessoas tendem a não vender estes ativos. Ok? Porque querem continuar a ter um rendimento mensal. No entanto, nas outras empresas, quando nós investimos em ações individuais ou mesmo em ETFs, o que acontece é que existe muito a venda de ativos, não é? Eu posso vender, se eu hoje estou com medo, eu vou vender as minhas ações da Apple, do Facebook, da Motorola, uma coisa assim, pronto. Vai acontecer isso. Enquanto que os ativos que nos geram renda mensal são os últimos que nós vamos vender, está bem? É isso que tem acontecido na minha carteira. Até porque o imobiliário até beneficia do aumento da inflação, não é? Sim. Normalmente, eu estava aqui, quando dizem renda, podemos considerar rentabilidade? Não. Nós falamos de renda, quando nós falamos de renda fixa, será isso ou investimentos que pagam... Sim, mas Agora fiquei confuso. Pois, agora também fiquei confuso. Se for rendimentos que venham dos REITs, então eles pagam dividendos mensais. Se for isso que nós estamos a falar. Agora, se quiseres só nos elucidar, já passou aqui muita informação. Sim, mas eu acho importante. Sim, o conceito de renda variável, deve ser por aí. Renda variável e renda fixa, deve ser por aí. Nós falamos de rendimento, sim. A renda tem a ver com o rendimento variável ou rendimento fixo. Sim, é a forma, no fundo, como recebes os rendimentos desse tipo de investimento, não é? Exatamente. Pronto, eu acho que, lá está, e principalmente depois do ano 2021, é muito importante ressalvar a importância desta, e é bom ter levado aí
agora uma paulada no portfólio, porque nós vínhamos todos aqui, somos todos os maiores depois do ano 2021 em que tudo subiu, não é? E agora, pronto, pés na terra, porque imagina, no final de 2021 fiz um artigo para o blog chamado Rentabilidade 2021, em que coloquei para todos os ativos as rentabilidades que tive ao longo desse ano. E eu tinha de género, em ETFs e cripto, tinha mais cerca de 30%, e depois nas peer-to-peer tinha só 5 a 10%. E muita gente mesmo, mandam mensagem a perguntar: não te sentes um bocado estúpida por não ter colocado tudo em ETFs? Porque que investes em. Não estou a criticar, atenção, não foi assim tão mal, mas foi, algumas foram. Posso só cortar um bocadinho? Deixa-me só interromper daqui. Tipo, também não te sentes estúpida a fazer um podcast com uma folha de papel em branco aqui à minha frente? Isso é mais ridículo, é? Pronto, mas no fundo, olhar para aquilo realmente, tipo, que estupidez estar a investir na GoParity, que só paga 6%, sei lá, no PPR, que só paga 5%, porque se podias ter posto tudo nos ETFs e estar a ganhar, ok, e agora podemos, lá está, se eu fizer esta análise só para o mês de janeiro, se calhar podem-me perguntar outra coisa, então para que é que tu tens tanto dinheiro em ETFs, essa porcaria só cai, e se as peer-to-peer é que te estão a dar dinheiro, não é? Porque é que investes em criptomoedas? Isso levou aqui um banho de sangue. Porque nós temos lá está, de ter uma estratégia bem definida, ter uma carteira diversificada para, lá está, para o risco que nós definirmos que queremos ter, temos o máximo de retorno possível. E isso significa que em algumas alturas vão ser uns investimentos a estar a puxar para cima e noutras alturas vão ser outros, não é? Sim, isso é uma verdade. Por isso é que é importante nós frisarmos aqui o poder da diversificação. Hoje em dia, primos, depois desta queda, realmente eu acho que faz todo o sentido vocês começarem a perceber de que maneira é que vocês podem proteger, blindar o vosso portfólio para evitar que ele, além de cair muito, okay, que ele consiga também ter um bocado de rentabilidade. O objetivo nunca foi ter 50% de rentabilidade mensal, está bem? Que isso quer dizer que existe um risco muito grande por trás. O objetivo é conseguirmos, com o passar do tempo, porque eu acho que ninguém que esteja presente nesta live tem o intuito de vender todos os seus ativos amanhã, ou espero eu que não seja esse o vosso objetivo. Eu acho que neste momento a vossa mentalidade deve ser: ok, eu estou a fazer o quê? Qual é o meu objetivo com o meu dinheiro? É que ele rentabilize para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, poderem comprar anos à reforma, não é? Poderem ter um rendimento mensal no futuro e conseguirem se reformar antecipadamente, seja ele daqui a 10 anos, seja ele daqui a 40 anos, dependendo do aporte de cada um, do objetivo de cada um e tudo mais, ok? Então, se vocês já sabem e já perceberam que se estão a estar exposto ao mercado americano é um risco, então realmente preparar o vosso portfólio para o que vem aí e aproveitar neste momento estas quedas que estão a acontecer, porque o Warren Buffett tem realmente uma frase que diz, quem não sabe, pois o senhor Google sabe tudo e ele vai-vos explicar, mas o Warren Buffett tem uma frase que diz que nós devemos ter medo quando toda a gente está a festejar, ou seja, quando toda a gente está com um portfólio de 30%, nós devemos ter medo, e quando toda a gente está com um portfólio de menos 4 ou 5%, então nós devemos ser gananciosos, ok? Porquê? Porque se visto que nós temos uma visão para longo prazo, é preferível nós aproveitarmos agora e comprar mais barato do que estarmos a comprar mais caro para tentar fazer valor médio, ok? Então este aqui é o ensinamento para mim de hoje, o mais importante. E mais uma vez as taxas de juros vão aumentar, preparem-se que isso vai realmente afetar os vossos investimentos daqui para a frente. O que é que Sim, eu acho que, por exemplo, uma das coisas também, por exemplo, que vai ser afetada é o imobiliário. Lá está, porque tudo o que é investimento, e mesmo nas casas próprias, poucas pessoas fazem a compra a pronto, não é? Tipo, recorre-se sempre a crédito. E ainda por cima agora saiu também a notícia da redução dos prazos do crédito de habitação. Ou seja, acima de 30 anos, acho que no máximo só podes ter 37 anos de empréstimo e depois 35 anos.
Ou seja, reduzir prazos juntamente com aumentar taxas de juro pode fazer também com que o mercado imobiliário abrande um bocadinho, não é? Sim. Vale lembrar aqui uma coisa que é, porque é que as taxas de juros vão aumentar quase que certo, ok? Embora ainda não tenham anunciado, as taxas de juros vão aumentar quase que certo. Porquê? Imaginem que neste momento é então interessante investir nos Estados Unidos porque eles vão aumentar a taxa de juros. Se os outros países da economia não fizerem o mesmo, o que vai acontecer é que o dinheiro de Portugal vai partir para os Estados Unidos, o dinheiro da Espanha vai partir para os Estados Unidos, porque é interessante investir lá, ok? E os investimentos locais, chamamos assim em Portugal, vão cair, ok? Então, neste momento, o governo também, para conseguir segurar os investidores, vai certamente aumentar as taxas de juros. Isto já aconteceu no passado e tem-se revelado na história. Então, o que nós estamos a prever, o que estamos a fazer neste momento é antecipar as situações que vão quase que certo, ok? Depende agora da decisão de cada governo, mas quase que certo que vai acontecer nos próximos tempos. Então, é uma chamada de atenção para vocês que estão a começar neste momento a investir e pronto, para não apanharem uma surpresa daqui a uns tempos, ok? Então, diversificação é chave, exposição a diversas divisas, seja ela o dólar, seja euro, exposição a renda fixa, seja ela através do Tesouro Americano, certificados a fogo, seja ela através de peer-to-peer numa percentagem que seja aceitável para vocês, estar exposto, de certa forma, se acreditam ou não, um bocadinho em criptomoedas para aproveitar aqui a oscilação, que também é uma proteção monetária, ok? Visto que o governo, digamos assim, não interfere aqui no meio. Se o dólar sobe ou desce, não interfere diretamente, então isso é muito importante para vocês. Boa. Eu acho que, lá está, e no fundo, o que eu deixaria aqui como conselho é mesmo definir a estratégia, aliás, montar uma estratégia que à partida, independentemente do que esteja a acontecer, imagina, lá está, era muito fácil em 2021 dizer, isto está tudo a subir, vou pôr tudo em ETFs, ou vou pôr tudo em cripto. Se calhar é ao contrário, não é? Nessa altura, quando tudo está a subir, maior é a probabilidade que no dia seguinte, em vez de subir, deixa. Mas o que eu quero dizer é, para não tomar decisões para longo prazo, com base no que está a acontecer hoje, nesta semana, neste ano. Porque a realidade de hoje não vai ser a realidade daqui a um ano ou daqui a 10 e o teu portfólio vai ser o mesmo, supostamente, não é? Hoje e amanhã e daqui a 10 anos, mesmo que estas alterações sejam realizadas. Por isso a ideia é tentar, lá está, aprender, estudar e montar um portfólio que esteja o máximo de acordo com a tua tolerância ao risco e maximizando os retornos e minimizando os riscos de perda, ou seja, no fundo protegido destas coisas todas que vão estar sempre a acontecer. Eu agora até tinha uma questão para colocar aos primos, que é o seguinte, mas sejam sinceros, ok? Ou pensem para vocês o seguinte, quem de vocês olhou para o mercado, o que aconteceu o ano passado, e pensou em pedir crédito para investir? Acredita que houve pessoas que fizeram isso? Ou pessoas, ou primos que pensaram nisso, que viram a rentabilidade do ano passado e pensaram em pedir um crédito para fazer investimento. Não estamos a falar em crédito imobiliário, estamos a falar em pedir um crédito pessoal para investir na bolsa, visto que as taxas renderiam então os tais 30%. Sim, por acaso, agora que estás a falar, eu sei que pelo menos uma pessoa perguntou-me isso. Por que não fazer isso? Exatamente. E lá está, eu perguntei, porque eu não faço a mínima ideia e nunca pesquisei, a minha pergunta foi, e qual seria a taxa de juro de um empréstimo desse tipo? É que teria de ser a crédito pessoal, não é? Não... Sim, é crédito pessoal. Pronto, com taxas de 10. Olha, temos aqui passou pela cabeça, mas não fiz, porque isso exatamente são coisas que acontece, ok? Investir no negócio é diferente, mais uma vez, estamos a falar de investir, vocês colocarem o vosso corpo ao manifesto e dizerem assim, eu tenho uma ideia, quero levar essa ideia para a frente. Outra coisa é vocês estarem a pedir um empréstimo bancário porque na ideia, na cabeça de que
o rendimento que está a acontecer agora pode-se replicar no ano seguinte, e então há que aproveitar, não é? Que se eu meto 10 mil e vou buscar 30%, vou buscar 3 mil euros adicionais. Não é? E com esses 3 mil euros eu abato uma parte ao crédito, que eu sei que é assim que o pessoal pensa, abato uma parte ao crédito, baixo aquele valor, não é? E se calhar até peço um outro e andamos aqui. Isto faz sentido, não faz? Este pensamento? Sim. Porque eu realmente tive pessoas que me perguntaram isso. Aliás, tive pessoas que me ligaram para perguntar isso. Está bem? Sendo mais concreto, e então acho que é importante nós também trazermos aqui este ensinamento. Que isso não é recomendável fazer isso, ok? É de longe recomendado fazer isso, está bem? Porque, mais uma vez, existe um textozinho em baixo que diz o seguinte: as pessoas que investem sem responsabilidade tendem a perder dinheiro, está bem? Então, se nós sabemos o que é que temos que fazer, nós não devemos cometer esse erro que é o chamado FOMO, como disse a Patrícia ali há um bocado, que é o chamado FOMO, que é o facto de querer ficar de fora desta onda que está a acontecer, está bem? Então, mais uma vez... Atenção, de certeza que vão aparecer pessoas a dizer mas eu fiz isso e resultou e ganhei não sei quanto, certo, mas lá está, é basear uma experiência isolada e numa altura que já passou, não é? Desculpa, agora fiquei... Sim, eu também vi do Fábio, certo? Estava aqui a ler esta pergunta. Porque se há tanta gente que fica aflita com uma queda na bolsa, como é que iam reagir com a queda se o dinheiro... Não, o que ele está a dizer foi, o que as pessoas não pensam, Fábio, que acho que é isso que depois vais completar, é que o que as pessoas pensam foi que se isto subiu, ok, então por que não aproveitar já que está tudo a subir? Já que subiu durante um ano, se calhar a tendência é que continuar a subir. O problema é que o que passou, a subida já passou, e tu essa já não consegues ir buscar porque não consegues voltar atrás no tempo e investir a 1 de janeiro de 2021, não é? Eu até ia para 2020. Pois, exatamente. E depois assumir eu acho que se eu soubesse que ia acontecer isto, em 2020 eu tinha pedido 20 mil euros ao banco. Pô, exato. Depois das coisas acontecerem é muito fácil pensar o que é que tínhamos de fazer. Sabemos exatamente em que é que ia subir, em que é que ia cair. Éramos todos traders e já estávamos todos milionários, não é? Então eu estava neste momento nas Maldivas e em vez de estar a beber água, estava a beber aquela cena lá com o chapéuzinho. Mas acho que é isso, acho que vocês perceberam aqui o objetivo. Então, terminando aqui, o que é que parece, minha querida? Vamos terminar? Vamos. Então, para terminarmos aqui, e de maneira a vocês protegerem o vosso portfólio e, consequentemente, conseguirem ter rendimentos mensais que sejam interessantes, trimestrais, semestrais ou até anuais, nós temos o patrocinador do podcast, que é a GoParity, onde tem projetos que vocês podem expor de maneira responsável, que não precisam de pedir crédito para o fazer. Por favor, não peçam. Que através de 5 euros, utilizando o código chuveiro5, vocês podem se expor a taxas de até 8%, onde vão recebendo então valores mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Fica aqui uma maneira de vocês protegerem, e como nós dissemos no início do podcast, foi uma das maneiras que nos ajudou, digamos assim, a evitar estas quedas, porque tínhamos aqui rendimentos fixos e taxa fixa, está bem? Nunca 100% a taxa variável, nunca 100% a taxa fixa, ok? Assumir um pouco de risco não faz mal a ninguém e o coração agradece que ela anda ali, pum. Exatamente. Acho que foi isso, damos por terminado, minha querida. Queres deixar alguma palavrinha mais aos primos? Queres mandar um beijinho a eles? Um beijinho para todos e até à próxima semana. Primas, mais uma vez obrigado por terem participado. Não deixem de subscrever o podcast nas principais plataformas. Qualquer coisa, identifiquem aqui, se tirarem um print, até podemos tirar um print. Temos aqui 93 pessoas, vamos tirar um printzito só. Eu fiz um print quando estavam 100. Primos, vamos só fazer aqui um print. Ficaste com a cara meio esquisita porque estavas a falar, mas olha. Deixa-me tentar aqui fazer um print. Já está. Primos, mais uma vez, obrigado por terem participado. Vemo-nos no próximo episódio. Já sabem, todas as segundas-feiras, às 6 da manhã, o melhor podcast de finanças pessoais sai. Beijo, um abraço e até ao próximo episódio.
Tchau. Tchau, tchau.